Olá, meus alunos e minhas alunas, como vocês estão? Tudo bem? Bom, espero que sim. Seguimos o estudo das correntes historiográficas. Dessa vez estudaremos História e Poder. O texto de hoje faz parte do livro Domínios da História, em seu terceiro capítulo. Esse capítulo é do historiador Francisco Falcon. Vamos à aula de hoje? O historiador inicia o texto demonstrando o que deveria ser para nós, estudantes de história, quase que um conhecimento prévio à leitura do texto. A indissociável relação entre a história e o poder. Mas, de cara, ele já define duas possíveis formas de entender essa relação imbricada entre a história e o poder. A primeira é que considera uma relação mais objetiva do poder na própria história, enquanto a segunda estaria nas diferentes formas de manifestações dos múltiplos mecanismos de poder na produção historiográfica. Para o autor, a historiografia tende a ignorar mais a incidência do poder em suas escolhas de produção do que a interferência do poder nos rumos da história em si. Em outras palavras, o historiador está muito mais preocupado com estudar o segundo do que o primeiro. Como já vimos em diversos textos lidos nesse curso, assim como já repetidas vezes comentamos em nossas aulas, a conceituação é um ponto central na produção acadêmica e no conhecimento científico. É nessa linha que o autor faz questão de buscar eliminar as possíveis e principais dúvidas que possam aparecer ao longo do texto, trazendo confusões. Essa elucidação inicial é fundamental para qualquer texto. Como ele faria isso? Simplesmente definindo conceitos. Quando ele usa história, está se referindo a quê? E quando usa poder? O primeiro conceito é mais fácil de definir, mesmo sendo um conceito também polissêmico. O autor afirma que o uso que fará de história será o de história-disciplina. E o conceito de poder? Segundo Falcon, esse termo é muito mais complexo, tanto pela sua polissemia quanto pelo uso que os próprios historiadores fazem dele. Como assim? Qual seria esse equívoco dos historiadores com o conceito de poder? Segundo Falcon, e eu acho que vocês já leram textos no curso o suficiente para concordar com ele, é comum os historiadores confundirem frequentemente política e político com poder. Ao longo do texto, a proposta de Falcon é discutir três temas centrais. Esses temas são, primeiro, uma visão panorâmica do curso da historiografia ocidental. Segundo, a ascensão, apogeu e declínio da história política tradicional. E, por último, poder e política na historiografia recente. Em relação ao primeiro tema, ele relativiza a importância dada a Heródoto como o pai da história. No entanto, ele reafirma que, mesmo que a paternidade de Heródoto não seja corretamente atribuída, não há dúvida de que a Grécia seria realmente o berço, ao menos de algum tipo de história. Essa história nascida na Grécia, que já comentamos e lemos em textos anteriores, é caracterizada pela narrativa heróica. Parafraseando Heródoto, resiste às ações humanas dignas de serem lembradas. Os centros polarizadores dessa história foram os impérios, as monarquias, além, é claro, das cidades-estados em que esses pretéritos historiadores viviam. Após os gregos, o autor aponta para o momento de uma produção histórica de base eclesiástica. Segundo ele, nesse período, há permanências e diferenças. O discurso histórico muda, no entanto, a continuidade narrativa permanece praticamente a mesma. O destaque desse momento estaria na singularidade de Santo Agostinho, que produziu narrativas mais próximas do que seria uma história única. Como exemplo dessa produção agostiniana, o autor cita a história do homem, da criação ao juízo final, que, por sinal, dividida em eras, assim como fazemos hoje. Fugindo um pouco do texto, Santo Agostinho dividia a história do homem em 6 períodos. Para ele, que morreu no século V, o mundo estaria vivendo a sexta era. Em A Cidade dos Homens, a história única perde espaço para as histórias múltiplas e desconexas,
perdendo a linealidade para a repetição cíclica. Já no humanismo, a produção que representou a passagem do medievo para a modernidade não inovaram em relação à concepção tradicional da história política. Entretanto, percebe-se uma tendência de superação das narrativas pautadas em lendas, milagres e aquilo que o autor denomina de fantasias. Afinal, como sabemos, o humanismo representa uma valorização da razão em detrimento da fé, fenômeno que, de alguma forma, já podia ser observado desde as obras de São Tomás de Aquino. Além da eliminação da narrativa dos milagres, podemos acreditar também como consequência da historiografia humanista a crítica erudita às fontes, na busca pelos fatos verossímeis. Passada a transição caracterizada pelo humanismo, estados nacionais instituídos, monarquias absolutistas dando o tom nos sistemas políticos europeus, a historiografia erudita dos antiquários passa a conviver com uma historiografia oficial, cujos historiadores eram prestadores de serviços a príncipes e repúblicas urbanas. Conviveram no período polemistas religiosos, protestantes e católicos, correntes dos antiquários eruditos e historiadores oficiais. Havia preocupação com as fontes apenas por parte dos antiquários eruditos? Seriam os polemistas cristãos críticos das fontes? Havia alguma preocupação por tais historiadores religiosos com a chamada prova? Sim, como resultado da reforma e do cisma da Igreja Cristã Ocidental, a produção desses polemistas precisava estar fundamentada em provas verificáveis, pois seria naturalmente alvo de crítica por parte do seu opositor herege. Nesse ponto, as disputas teológicos-políticas gerariam a necessidade de que a história se apresentasse como prova para defender a causa do historiador. Ou seja, tanto antiquários quanto os polemistas, cada um pelas suas razões, valorizavam de alguma forma a crítica às fontes, o oposto dos historiadores a serviço dos príncipes que, segundo Falcon, eram em geral pouco ou nada exigentes em matéria de crítica. O autor caracteriza a história política da era moderna a partir de 3 peculiaridades. A primeira seria a continuidade da visão de que a história tem a função de mestre da vida. A segunda seria a temporalização da história a partir da premissa de que ela não está relacionada com a moral e ética, tanto quanto Maquiavel havia apresentado uma política amoral. O último ponto seria o de que a história se converte cada vez mais em histórias dos estados territoriais. A Ilustração e o Romantismo, segundo Falcon, teriam sido responsáveis por promoverem modificações na concepção de história. Essas modificações teriam valorizado ainda mais o aspecto político da história. O autor apresenta um certo confronto entre as concepções históricas dos eruditos antiquários e a historiografia ilustrada iluminista. A fixação do erudito pela fonte é relativizada pelo historiador da Ilustração, para quem a história não pode ser meramente descritiva, factual ou política. Isso pelo fato de que a história seria como um núcleo de valores universais, logo deveria se produzir uma história filosófica que desse conta do devir histórico, desse fluxo permanente universal. Ao contrário da concepção histórica da Ilustração, o romantismo apresentaria uma visão de mundo baseada no individualismo, no sentimento, na intuição. Fica claro que essa concepção é oposta ao devir universalista da Ilustração. E é claro que a concepção acerca da história também seria diferente. O autor, em sua análise, apresenta 4 concepções ou tendências geradas ou reforçadas pelo romantismo. O primeiro seria a eleição do Estado-nação como tema central da investigação e da narrativa histórica. O segundo seria a busca pela cientificidade da produção histórica, o que reforçaria enormemente a sofisticação da crítica às fontes, que tornaria possível essa produção científica da história. O terceiro ponto seria a concepção de um coletivo singular, o que demonstraria uma conexão com o conceito de revolução. E, por último, o historicismo, seja na história como acontecimento no passado, seja na história como disciplina. Além disso, o autor enfatiza a importância do romantismo
como responsável pela junção de povo e nação, constitutiva de uma mesma identidade com base em elementos comuns, tais como língua, história e cultura. A promoção do Estado-nação como objeto por excelência da produção histórica representou a consagração hegemônica da história política, que seria a marca do século XIX. É no ocaso do romantismo que se apresentaria aquela história que chamamos de positivista. Esse termo positivista é objeto de crítica por parte de Falcon, que acredita que o correto seria chamar essa historiografia de metódica. Essa história metódica, em sua busca pela verdade histórica, procurava distinguir aquilo que chamam de história da fixação literária. E aqui para nós, que já estudamos exaustivamente esse específico assunto, quando lemos o autor citando Ranke, nos sentimos à vontade, não é? Seguindo, o autor entra no século XX, que, segundo ele, durante as primeiras 3 décadas não apresenta grandes mudanças em relação à produção da historiografia metódica. No entanto, havia críticas importantes, críticas que o autor reúne em 2 grupos, que ele denominou de antecedentes dos análises e neo-historicistas. Com grande participação da sociologia, esses grupos, mesmo importantes, não foram capazes de provocar mudanças imediatas na historiografia, permanecendo a hegemonia da história metódica. É inegável que a escola dos análises, ao apontar para outros campos na busca pela história total, ameaçou o hegemon da história política. Mas é a partir do período entre 1945 e 1970 que ocorre a crise final da história política tradicional. O bombardeio de críticas vinha não apenas dos análises, mas de outras correntes que ganhavam força, como o marxismo, estruturalismo, quantitativismo e outras correntes teórico-metodológicas. O autor apresenta também o papel que o marxismo teria tido na crítica à história política tradicional, localizando essa crítica ainda no século XIX. No século XX, a teoria marxista da história teria ficado excluída em geral. Claro que aqui não está incluída a historiografia russa ou soviética. Ele se refere ao mundo ocidental. Como dizia, essa exclusão vigoraria até 1945. A crise final da história política tradicional poderia apontar para um abandono da história política. Quem se aventuraria a fazer uma história política que tivesse como objeto o Estado, sem ser acusado de elitista ou démodé? Mas se a história política já não servia, por que não uma nova história política? É nessa linha que novas concepções se apresentam. Essas inovações são marcadas pelas trocas interdisciplinares. Contribuições como a da antropologia, com destaque para autores como Clifford Geertz, apresentam novas possibilidades de estudar a história política. O encontro da história com a antropologia produz uma história cultural que fornece a possibilidade de abordar a política a partir das representações sociais e de suas conexões com as práticas sociais. O historiador já não deve estar preocupado com o estudo institucional do Estado. A aproximação da cultura com a política aponta para várias possibilidades que antes eram impróprias, pois, em geral, a cultura era concedida como apolítica. Foucault não pode ser esquecido como importante colaborador nessa seara de formulação da nova história política, principalmente quando discute a microfísica do poder, identificando o poder como algo amorfo e presente em todas as relações humanas de forma intersubjetiva. Ao apresentar um poder que já não cabe na concepção institucional, o objeto da nova história política se torna possível. No Brasil, foi a partir da década de 1980 que a produção historiográfica brasileira iniciou sua recuperação, retomando a produção da história política. A análise desse fenômeno foi feita a partir de uma busca pela produção de teses e dissertações. No entanto, os cursos de pós-graduação em stricto sensu optaram, em sua maioria, por usar uma denominação mais genérica, a de história social, abrindo mais tarde, dentro da história social, abordagens em história política e história cultural. Assim como na pesquisa acadêmica, ou seja, nas teses e dissertações,
A produção editorial também tem se mostrado tímida em relação aos novos temas. Ficamos por aqui. Espero que o vídeo tenha contribuído para a sua leitura. Qualquer dúvida, não deixe de usar os comentários do vídeo para tirá-las. Fique à vontade, pois o vídeo está como não listado, logo, apenas quem possui o link tem acesso a ele. Um abraço e até a próxima aula.